os empresários e a caixa de sapatos. Olá, o meu nome é Mariana Arguilima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários aqui no crescimento das suas empresas, ao mesmo tempo e que com grande enfoque os ajudo a serem felizes. E porquê este tema do serem felizes? Porque eu não acredito em empresas de sucesso sem empresários felizes. Obviamente que para um empresário ser feliz é muito importante que o seu negócio esteja a crescer, que o seu negócio esteja a crescer de uma forma ambiciosa, que esteja a crescer de uma forma sustentada, mas também é muito importante, e às vezes ele não tem tanta atenção a isso, mas é muito importante que ele tenha uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida com diversão, com boa disposição, com saúde, com boa forma física, com muitos amigos, enfim, acho que há aqui muitas componentes que são essenciais para que o empresário seja feliz e dessa forma, em pleno, consiga contribuir para o crescimento do seu negócio. Mas hoje quero-vos falar de um tema especial. Um tema que surgiu há uns meses numa conversa com um empresário e que eu hoje quero partilhar convosco. Muitos empresários, estes com que eu começo a trabalhar no coaching individual, ao longo das nossas sessões e como reunimos todas as semanas, com grande frequência têm muitas ideias. E eu acredito que, independentemente de estarem a ser acompanhados por mim ou não, todos vocês, empresários, são normalmente pessoas com muitas ideias. Epá, eu podia fazer isto, epá, eu podia fazer aquilo, epá, e aquilo e o outro, mas são tudo ideias que vocês querem muito implementar, mas que, por uma questão de limitação de tempo e de recursos, provavelmente não conseguem implementar todas já, todas naquele segundo. Então, muitas vezes, e eu tenho alguns empresários que passaram por isso, entraram aqui numa luta interna muito grande, que às vezes até causa aqui algum desconforto no empresário, porque querem fazer tudo, mas obviamente sentem que não são capazes, que não têm o dinheiro, o tempo, as pessoas para se meterem em tudo ao mesmo tempo. Não é? E o que acontece com todos nós, não é? Que quando queremos fazer tudo, começamos como eu costumo dizer, não é? Um malabarista que põe as bolas todas no ar e depois de repente já não consegue dar conta daquelas bolas todas e normalmente o que acontece? Caem as bolas todas, não é? Porque eu não consigo eliminar só uma bola, porque elas estão todas no ar e eu de repente vou querer agarrar todas e o mais provável é que as bolas caiam todas no chão. E muitas vezes esta é uma das maiores razões pelas quais existe aquela palavra que é tão difícil de dizer, mas que é muito fácil de existir nas nossas vidas, que é a procrastinação. Não é? Muitas vezes eu adio o fazer das coisas porque tenho tantas ideias, tenho tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde é que hei de começar. Eu nem sei qual é a primeira ideia. Ou às vezes faço um bocadinho de cada uma e nunca chego ao fim de nenhuma porque estou a fazer um bocadinho de cada, mas isto acaba por não permitir que eu termine nenhuma porque não estou focado em nenhuma das coisas. Uma das coisas que eu mais digo a todas as pessoas com quem falo, e aqui nem é preciso ser empresário, eu dou, como vocês devem saber, formações na área da gestão do tempo, e um dos pontos mais críticos para que nós consigamos tirar o máximo partido do nosso tempo é, efetivamente, aqui o foco. É eu conseguir estar focada na coisa mais importante em cada momento. Não é? Inclusivamente, não é? Há um livro que eu dou muitas vezes como referência, não é? Que se chama A Única Coisa,
E é exatamente o que aquele livro nos diz, é que em cada momento há uma coisa que, por alguma razão, se torna mais importante do que todas as outras. E se eu conseguir primeiro identificar essa única coisa, não é? E depois colocar toda a minha atenção e fazer aquela coisa do princípio até o fim, então os meus resultados vão começar a aparecer. Porque só quando eu terminar aquela coisa é que eu vou procurar qual é a próxima. E é aqui que então eu um dia me lembrei de sugerir aos meus clientes que tivessem uma caixa de sapatos. O que é que tem uma caixa de sapatos? Uma caixa de sapatos é uma caixa em que cabem folhas lá dentro, idealmente que caibam folhas A4 lá dentro, normais, não é? Folhas, e que é uma caixa completamente opaca, ou seja, eu não vejo o que é que está lá dentro, eu não consigo ver nem se está lá dentro muita coisa ou pouca coisa, nem o que é que está lá dentro, ok? Não posso ter uma visão clara do que é que está lá dentro. Isso pode se tornar assustador. Portanto, eu quero uma caixa com a dimensão de uma caixa de sapatos, aproximadamente. Tem que ter uma tampa e não se pode ver lá para dentro. Então, como é que se usa a caixa de sapatos? Todas as ideias que vocês tenham, todas. Mas isto, Mariana, isto é só para implementar daqui a muitos anos. Isto nem sei se é para implementar. Pensei nisto, mas ainda não pensei de uma forma muito profunda. Não interessa. Todas as ideias que vos passem pela cabeça, escrevam num papel. Escrevam o mais detalhado que vocês têm naquele momento. E não se preocupem mais com isso. Pegam no papel e põem dentro, abrem a tampa, sem ver o que está lá dentro, abrem a tampa, põem o papel lá dentro e fecham a tampa. E lá vai a caixa de sapatos para o seu cantinho. E é muito importante que vocês façam isto para todas as vossas ideias. Eu não sei se já aconteceu convosco, mas cada vez que eu penso nisto, eu martirizo-me de todas as ideias que já passaram pela minha cabeça ao longo destes 45 anos de vida e que eu não escrevi no papel. Porque eu tenho a certeza absoluta que houve muito boas ideias que eu tive, que eu não registrei e que eu nunca mais me lembrei. Mariana, mas se calhar é porque não eram assim tão boas que não lembravas. Não sei. Não tenho a certeza disso. Lembro-me de muitas coisas que eu disse: esta ideia é espetacular, nem preciso de escrever porque eu não me vou esquecer dela, de certeza de tão boa que é. E depois, mais tarde, tentei-me lembrar do que é que tinha pensado e não consegui descobrir. Portanto, não deixem que as boas ideias passem só porque ainda não é o momento delas. Escrevam tudo no papel e guardem na caixa de sapatos. Ok, então e depois, como é que eu vou tirar as coisas da caixa de sapatos? É fácil. Trimestralmente há um momento, não é? Todos os trimestres, há um momento que é o momento do planeamento do trimestre, em que supostamente aquilo que eu vou fazer é decidir quais são a meia dúzia, no máximo, de projetos que eu vou fazer durante o trimestre, porque são as coisas mais importantes que eu tenho para fazer durante aquele trimestre. Então, como é que eu vou decidir esses projetos? Vou abrir a minha caixa de sapatos. Portanto, nos primeiros dias do trimestre, ou nos últimos dias do trimestre anterior, eu aí sim abro a minha caixa de sapatos, tiro tudo o que está lá dentro e vou ver ideia a ideia. E vou ver quais são as ideias que são mais importantes para o trimestre seguinte. Vou escolher, dentro de todas aquelas que lá estiverem, vou escolher quais são as 3 a 6, depende da dimensão dos projetos, mas 3 a 6 ideias que eu quero implementar. Ok? Mas são estas 3 a 6.
todas as outras eu vou pegar nelas, vou colocar na caixa de sapatos, vou pôr a tampa na caixa de sapatos e vou guardar a caixa de sapatos. Depois vou pegar naquelas 3 a 6 ideias e vou desenvolvê-las, porque aquilo foram ideias que eu tive, ideias provavelmente ainda muito alto nível, ainda sem detalhe, não é? Então eu vou pegar e no meu processo de planeamento eu vou pegar naquelas ideias e vou detalhá-las e vou fazer o plano de quais são as atividades que eu vou fazer para implementar aquilo que eram as minhas melhores ideias. Ou podem não ser as melhores ideias, mas pelo menos as ideias mais enquadradas nas necessidades que eu identifiquei para aquele trimestre. Ok? Porque cada trimestre tem um tema. E eu, obviamente, devo procurar as ideias que estão mais enquadradas naquele tema. Então, depois, devo fazer, com base naquilo que é o meu tema, com base naquilo que são as minhas ideias, devo fazer o meu plano de execução. Obviamente que pode haver uma ou outra coisa que está fora daquelas 3 a 6 ideias. Mas aqui o importante é que durante os 3 meses seguintes eu queira desenvolver as ações necessárias para completar aqueles 3 a 6 projetos. Se eu vir que, obviamente, pode haver projetos que não se esgotam em 3 meses, então eu devo claramente identificar até que ponto do projeto é que eu vou no final do trimestre. E é só aí que eu me vou preocupar. Tudo o que vem para a frente eu já não me vou preocupar. É um projeto posterior. Mas então eu vou partir aquilo que eu chamo de partir o elefante às postas, não é? E portanto aquilo que é um projeto muito grande e que pode demorar 2 anos, eventualmente, não é? Eu vou partir a posta em que vou colocar nos próximos 3 meses. E é sobre esta que eu me vou preocupar. É sobre esta que eu vou responder a 3 perguntas, que é o quê, o quem e o quando. E eu não quero ter aqui tarefas que sejam tarefas de vou estar 3 meses a fazer isto. Não. Quando eu vou detalhar, eu já vou detalhar coisas muito práticas, muito concisas e que têm um tempo bastante curto para serem executadas. E o que eu vou dizer é, vou fazer isto na semana 1 do trimestre, isto na semana 2, o outro na semana 4, o outro na semana 7 e na semana 8 vou fazer a última tarefa do projeto e ele vai ficar pronto. Então tenho que responder a o quê, o quem é a pessoa responsável por aquelas tarefas, e a pessoa responsável pode não ser a pessoa que vai executar, mas é a pessoa que vai responder pelos prazos e pela qualidade daquela entrega. Portanto, tem que haver uma pessoa responsável por cada tarefa. E depois o quando. Quando é que aquela tarefa vai ficar terminada? E isto é crítico que eu faça todos os inícios de trimestres com as atividades que estão dentro da caixa. Então, mas Mariana, depois durante o trimestre aparecem novas ideias, aparecem novas atividades. Como é que eu vejo? E às vezes até aparecem coisas tão boas, tão espetaculares, que deviam entrar aqui pelo meio. Sejam muito criteriosos na forma como vocês mexem naquilo que foi o vosso plano inicial do trimestre. É óbvio que em algumas circunstâncias muito especiais eu posso mudar o meu plano de execução, mas na minha opinião tem que ser mesmo muito ocasional. Vocês devem, ao máximo, manter o vosso plano. Portanto, estas ideias que são espetaculares e que vocês não querem perder e que vocês acham que vão fazer muita diferença no vosso projeto, na vossa empresa, são boas para escreverem no papel e porem na caixa. Provavelmente vão ser ideias que vocês vão pôr logo em prática no próximo trimestre. Mas este trimestre já está cheio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês colocarem mais qualquer coisa,
alguma das coisas que estava planeadas vai ficar para trás. E, portanto, esta alteração tem que ser uma alteração muito criteriosa, porque são projetos que já estão a andar, são ordens que já estão dadas, são ideias que já estão muito oleadas e que já sabemos exatamente o que é que temos que fazer. Portanto, estão prontas para sair, e que se eu tiver constantemente a meter areia na engrenagem, não vão sair as que estavam e estas novas também não vão sair, porque têm o seu tempo de maturação e o seu tempo de desenvolvimento. Portanto, na minha opinião, obviamente que pode haver aqui, ocasionalmente, alguma alteração ao nosso plano de execução, mas deve ser mesmo muito ocasional. De resto, estas ideias que são boas e que são para implementar, são ótimas para vocês escreverem no papel, para detalharem o mais possível e para irem para a caixa de sapatos. Alguns conselhos que eu tenho para vos dar sobre a caixa de sapatos. Porque é que ela tem que ser opaca? Porque se vocês virem que está lá muita coisa, muitas ideias, vocês vão começar a ficar nervosos e vão dizer: epá, tenho ali tanta coisa boa para implementar, ando aqui eu a fazer isto, eu devia era ir lá e buscar mais uma ideia ou outra. E aquilo que eu vos digo é, a ideia da caixa de sapatos é mesmo vocês não pensarem naquilo que está dentro da caixa de sapatos. A ideia é vocês terem a caixinha bem arrumada lá num canto e não pensarem nela. Só pensarem na caixa trimestralmente. Porquê é que ela tem que estar perto de vocês? É porque é suposto vocês encherem-na com as boas ideias. Portanto, se estiver lá muito arrumada e muito num canto, depois vocês não vão lá colocar as boas ideias que vão tendo, está bem? Portanto, deixem a caixa como um repositório de ideias que vocês não vão ver, não vão estar preocupados, não vão estar ansiosos sobre as coisas que lá estão. É mesmo uma caixa escura que só levantamos o véu uma vez em cada trimestre. E a outra coisa que eu gostava de vos dar como conselho, e que eu acho que também é muito importante, é que realmente vocês registem todas as vossas ideias. Nem sempre é fácil, nem sempre temos o papel e a caneta ao pé de nós, mas escrevam no telemóvel, escrevam num guardanapo, escrevam no primeiro sítio que vos vier à mão, mas depois, assim que tiverem oportunidade, mesmo que escrevam no telemóvel, assim que tiverem a oportunidade, passem para o papel e arrumem a ideia. Da minha experiência, e porque até eu própria tenho às vezes esta dificuldade, quando eu tenho muitos cadernos, eu tenho ideias que estão repartidas por N cadernos. O que é que acontece? É que eu dificilmente as vou recuperar todas, porque estão umas neste caderno, estão outras no outro caderno, estão outras no outro caderno. O facto de ter um repositório único ajuda. Os repositórios digitais podem parecer melhores, pode parecer que estão mais à mão, e normalmente estão mais à mão, mas eu acho que não cumprem esta ideia de terem lá a informação e levantarmos o véu, não é, uma vez por trimestre. Se tiverem alguma forma digital que vos sirva, está tudo bem. Só vos estou a dar aquilo que é a minha experiência. E de acordo com a minha experiência, mesmo os digitais, não é? Eu tenho algumas notas digitais e que depois tendo a perdê-las ou depois não lhes dar a devida atenção. Portanto, se eu tiver ali realmente a caixa de sapatos guardadinha e se souber que eu tenho que abrir trimestralmente, ela vai cumprir a sua obrigação. Então, experimente. Eu acho que não há nada como experimentar. Se resultar consigo, ótimo. Eu depois quero conhecer aqui as vossas experiências com a caixa de sapatos, que espero que deixem aqui nos comentários a vossa experiência,
mas acima de tudo experimentem. Eu acho que estas coisas da gestão do tempo e da nossa própria organização e da melhor forma de nos organizarmos, não há uma receita que é igual para todos e que funciona. Eu tenho alguns clientes a quem já dei esta ideia da caixa de sapatos, sei que alguns a estão a utilizar com algum sucesso, mas fica aqui a sugestão. Acima de tudo, aquilo que eu quero muito é que vocês também levem daqui a ideia, independentemente de aplicarem na caixa de sapatos ou não, mas aplicarem a ideia de que cuidado com o facto de nós estarmos sempre a ter ideias, que são boas, que são positivas, que as devemos guardar, mas que não podemos estar a deixar constantemente que elas nos perturbem no nosso dia-a-dia e na nossa organização e no nosso foco pelo caminho, não é? De estarmos aqui a seguir um caminho certinho, está bem? Portanto, façam o vosso plano de execução e depois sigam-no durante o trimestre. E no trimestre seguinte, façam um novo plano com outros projetos diferentes para que também seja seguido. Eu costumo dizer que é planear trimestralmente, controlar semanalmente e executar diariamente. Portanto, se nós fizermos este planeamento trimestral, depois é só executar diariamente. Porquê? Porque o plano está feito e nós só temos que seguir aquele plano. Todas as ideias que vêm, entretanto, e vão aparecer certamente inúmeras ideias, é pegar nelas, pô-las num repositório para pegar nelas mais tarde e não deixar que essas ideias causem aqui entropia no nosso processo de execução, ok? Hoje fico por aqui. Aquilo que eu vos peço é, se gostaram deste conteúdo, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o nosso canal do YouTube. Todas as semanas temos conteúdo novo para vocês, portanto, juntem-se a nós. Também temos muita coisa nova nas redes sociais a aparecer diariamente, portanto, conto convosco, conto com a vossa recomendação a outros empresários para que possamos chegar cada vez mais longe a mais pessoas e possamos ajudar-vos cada vez mais. Eu fico por aqui, um beijinho muito grande e até já!